Olá, amigos! Eu sou o professor Eric Hernandes e estou de volta aqui no canal para mais uma aula de espanhol. Como você pode ver na tela, hoje o tema da nossa aula é o verbo gustar. Esse é um verbo bem legal porque a gente vai conjugar ele de uma forma um pouco diferente da maneira como a gente conjuga o verbo gostar do português. Eu espero que você goste dessa aula e que fique comigo até o fim, porque tem muita informação relevante no vídeo de hoje. Vamos? Vamos lá. Vamos começar comentando, né, que o verbo gustar, então, é o mesmo verbo gostar do português. Muito parecido, porém com uma característica bastante particular na língua espanhola. O verbo gustar, ele vai nos indicar que algo agrada a alguém e não que alguém gosta de algo. Isso pode parecer um pouco confuso no começo, mas eu tenho certeza que ao longo da aula você vai conseguir entender. O que acontece? No português, a gente fala coisas como eu gosto de estudar espanhol, né? Eu gosto de. No espanhol, a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente, porque o nosso foco vai estar no que a gente gosta e não em quem gosta. Por isso que a gente não vai dizer eu gosto de estudar, e sim me gusta estudiar. Vamos para o próximo slide, porque eu acho que você vai conseguir entender melhor com os exemplos. Mas antes, na verdade, a gente tem aqui uma chamada de atenção. Até pensei que a gente já ia para uma outra parte, mas vamos ver essa atenção antes. O verbo gustar, então, concorda com o que a gente gosta e não com a pessoa que gosta, que é exatamente o que eu estava te explicando antes, né? Então a gente não vai fazer a flexão do verbo de acordo com a pessoa, se é eu gosto ou tu gostas. Não é assim. Isso no português é normal, como qualquer outro verbo. No espanhol a gente vai ter uma estrutura, um funcionamento um pouco diferente. Vamos lá. Agora sim. Verbo gustar no singular. A gente vai ter duas estruturas. Uma com verbo no singular, outra com verbo no plural. A gente começa então analisando que nós vamos usar os pronomes, que a gente vai dizer que são pronomes átonos, que são esses pronomes que se referem à pessoa que gosta de alguma coisa. A gente teve uma aula já sobre pronomes pessoais. Nesse caso, né, nessa ocasião, eu te falei que os pronomes eles vão ser úteis para a gente conjugar os verbos. Os verbos concordam com os pronomes, né? Esse aqui, nesse caso do verbo gustar, ele não vai concordar com esses pronomes. Os pronomes que aparecem aí, ou pronombres, né, no espanhol, eles servem para indicar quem gosta. Mas o verbo gustar, ele vai concordar com o objeto, a coisa ou a pessoa de quem a gente gosta. Então, olha só. Primeiro caso, me gusta, nesse caso a gente sabe que se refere a mim mesmo, né, porque é me gusta, la manzana. Manzana é uma palavra que está no singular. Por isso, a gente diz me gusta, sem colocar no plural, tá bom? É no singular. E aí, repara que em todos os casos, o que a gente tem aqui? O verbo gustar conjugado da mesma forma. Diferente. Se você já viu as aulas de verbos aqui do canal, você deve lembrar que para cada pessoa a gente tem uma terminação, né, na hora de conjugar o verbo. Yo estudio, tu estudias. Isso não vai acontecer aqui, tá bom? Porque a gente só vai precisar pensar se o que a gente gosta está no singular ou no plural. Tanto é que a gente vem para a segunda pessoa e a gente diz te gusta, mantém o verbo igual, el verano, nesse caso, né, no exemplo aqui só para você ter essa ideia. El verano, singular, verbo gustar, se mantém no singular. Terceira pessoa, ele ou ella. A ele le gusta viajar. Olha só, viajar é um verbo e ele está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado. Quando nós temos verbos no infinitivo, o verbo gustar também permanece no singular, tá bom? E aí a gente vai ter mais exemplos. Olha só, a gente passa para o plural. Nosotros. A nosotros nos gusta la playa. Se você lembra de qualquer conjugação de verbo em espanhol, você sabe que quando a gente tem nosotros, a terminação normalmente é amos, né? O hemos, por exemplo. Nosotros comemos, né? E aqui não. A nosotros nos gusta la playa. Mantém o verbo no singular porque o que a gente gosta está representado por uma palavra que também está no singular. A vosotros os gusta. É bem difícil, né, de lembrar, porque não é comum para nós o uso de vós, por exemplo, né? Então, vosotros é mais diferente, é mais complicado, mas como na Espanha eles utilizam, e se você for para lá, vai ter que entender e vai ter que lembrar, tá bom? Os é o pronome que se refere a vosotros. Então, a vosotros os gusta ir al cine.
Essa estrutura, ir al cine, começa com o verbo no infinitivo, ir, e por isso a gente também mantém ele no singular. E para fechar essa parte da estrutura no singular, a gente vai ter les, que tem a ver com ellos e ellas. A ellas les gusta dormir. Então, dormir, verbo no infinitivo, gustar fica no singular. Então, a gente mantém o verbo gustar no singular se o que a gente gosta está no singular ou se é um verbo no infinitivo. Entendido? Antes da gente continuar, deixa eu te comentar outra coisa. Eu fui relacionando os pronomes que estão aí na tela com os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele. E aí o que a gente vai dizer? Além de ter esses pronomes, a gente pode aumentar a estrutura e dizer, por exemplo, a mim me gusta, a ti te gusta. Eu não coloquei aqui porque isso é dispensável. Você não precisa dizer a mim me gusta, a ti te gusta, a ele le gusta. Por quê? Porque esses pronomes já carregam o sentido sobre quem eles se referem, quem gosta, tá bom? Mas se você já está acostumado, se você já ouviu e prefere falar a mim me gusta, por exemplo, não tem problema. Essa é uma repetição de sentido desnecessária, mas que é aceita no espanhol, não é visto como incorreto, tá bom? Os falantes nativos também utilizam essa estrutura maior. Mas se você quiser economizar fala, você não precisa dizer a mim, a ti, a ele, tá bom? Agora a gente passa para a estrutura que está no plural. O que vai acontecer com a estrutura no plural? A gente vai manter os mesmos pronomes, olha só, não muda nada, porque isso aqui tem a ver com quem gosta, né? Então não importa se está no singular ou no plural, isso aqui se mantém. Agora, o que a gente gosta está representado no plural aqui. Aí o que aconteceu? O verbo gustar, ele aparece no plural também. Antes a gente tinha gusta, agora nós temos gustan com esse nzinho no final. Vamos ver os exemplos. Me gustan los perros. Perros é uma palavra que está no plural, por isso a gente colocou gustan, tá bom? O mesmo vai acontecer com las vacaciones. Te gustan las vacaciones. Le gustan estos zapatos. Olha só, tudo no plural. A nosotros nos gustan los libros. A vosotros os gustan las flores. A ellos les gustan aquellas bebidas. Aqui ficou apagado, né? Finalzinho da palavra, mas ela é bebidas. E aí a gente tem, né? Todas as nossas coisas que são gostadas aqui, elas estão no plural, então o verbo ficou no plural. Até aqui, o que a gente pode perceber então? Que nós não vamos conjugar o verbo gustar da mesma forma como conjugamos outros verbos, né? Então a gente não vai ter aquelas finalizações, aqueles pedacinhos, né? Quando a gente conjuga o verbo, que aí lá no final indica se é primeira, segunda, terceira pessoa, isso não vai acontecer. A gente vai ou conjugar no singular ou conjugar no plural. O que vai mudar? Talvez qual seria o maior desafio para você? É entender como funcionam esses pronomes aqui, é lembrar deles, porque eles vão variar de acordo com a pessoa que gosta de alguma coisa. Isso aqui é a estrutura que se repete, então não é difícil. E isso aqui é justamente a informação principal, né? É o que a gente quer transmitir. Então provavelmente você não vai ter dificuldade na hora de expressar, né, do que você gosta, por exemplo. Agora tem que lembrar dos pronomes. Atenção, isso aqui é muito importante. Nunca escreva e nem diga coisas como gusto de. Yo gusto de viajar. Yo gusto de ir al cine. Não, porque a gente não pode dizer gusto de, porque a estrutura certa é essa que eu acabei de te apresentar. Me gusta, te gusta, tá bom? Então a gente não vai fazer isso porque isso seria portunhol, tá bom? É a gente utilizar a nossa estrutura do português num verbo que tem conjugação específica no espanhol, estaria incorreto e aí você iria, né, ter erros, né, na sua comunicação com os nativos, certamente eles iriam notar e eu acredito que você quer evitar, né, esses errinhos de comunicação. Vamos agora fazer um exercício prático para que você possa memorizar, fixar a informação, né, de como funcionam como funciona o verbo gustar, né, no singular e no plural. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a frase para vocês e aí vocês vão pausando o vídeo, tá? Vai dando aquele pause, repete a frase no teu tempo e aproveita, né, para praticar a tua oralidade. Eu sempre repito, isso é fundamental para aprender um idioma novo, a gente tem que falar, tá bom? Normalmente é o nosso principal objetivo, então
fale. Vai pausando o vídeo e vai repetindo as frases comigo. Primeira frase, me gusta el café. Te gusta la música. Le gusta estudiar. Nos gustan los chocolates. Os gustan los viajes largos. Les gustan las mariposas. Ok, se você pausou o vídeo, foi repetindo, muito bom, é isso mesmo, tem que praticar. Agora, se você não fez, volta o vídeo, vai pausando, não esquece que realmente a prática é que leva à perfeição. Isso aqui é frase pronta, mas é real, tá bom? Vamos lá então, o que eu tenho para te dizer agora? Que essa era a nossa aula, tá bom? Isso é o que eu tinha para te comentar sobre como nós dizemos que nós gostamos de alguma coisa no espanhol. Existem outros verbos que a gente pode usar para indicar gustos e preferências, e se você quiser mais aulas sobre isso, é só colocar aqui nos comentários para eu saber que vale a pena gravar mais vídeos como esse aqui no canal, tá bom? Se te gostou a classe, compártela. Envie esse vídeo para o teu amigo, para o teu familiar que está aprendendo espanhol, que quer aprender o espanhol. Eu acho que essa aula é fundamental, é muito importante e se você sentiu que ela valeu a pena, provavelmente outras pessoas também vão gostar de conferir. Envia para os seus amigos. Eu vou embora agora, mas eu volto na próxima semana com mais aula de espanhol. Hasta pronto!